Seja bem-vindo ao dia 265 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Se você percebeu, hoje faltam exatamente 100 dias para que nós possamos terminar a nossa leitura bíblica. Por isso, você é um privilegiado, você é uma privilegiada por estar acompanhando juntamente comigo as Sagradas Escrituras. O tempo, ele passará de qualquer forma, no meio da dor, no meio da alegria, no meio da bonança, e várias pessoas desistiram durante esse ano de ler a Bíblia. Começaram com todo gás, mas no meio da trajetória algo aconteceu que fizeram elas desistirem. Mas você está aqui junto comigo, acompanhando a leitura das Sagradas Escrituras. E isso é um privilégio muito grande para mim e também eu tenho certeza que quando findar esse ano, o ano finalizará, se Deus assim permitir, mas nós teremos uma grande conquista, pois nós diremos: eu li a Bíblia toda em um ano. Faltam só 100 dias e você está junto, firme comigo nessa batalha, e eu tenho certeza que você receberá essa gratificação, a gratificação pessoal de dizer e ter essa honra de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje, antes de entrarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentar e ativar o sininho de notificações. Faltando 100 dias, hoje nós iremos falar sobre 2 Samuel capítulo 18, iremos a 2 Coríntios no capítulo 11, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 25 e finalizando a leitura de hoje, nós iremos a Salmo 73. Aqui em 2 Samuel 18, nós iremos acompanhar a morte do filho de Davi, Absalão, e também a tristeza que tomou conta de Davi após Absalão morrer. Vamos a essa leitura? 2 Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalha de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade, e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. O rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe, a Abissai e Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu que o rei deu a ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a combate aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais do que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em uma mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo de galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem ouviu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você ouviu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minha mão 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abissai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles e traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogando-no num grande fosso na floresta, e fizeram um monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo:
Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixo isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou ao etíope: Vá dizer ao rei o que viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não recebe nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse Joabe: Pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e externa da cidade. Quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boas notícias. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. E esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está parecendo, pelo jeito de correr, que à frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e saudou-se, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: Fique aqui ao meu lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó meu rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: E o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos agora ao Novo Testamento. Hoje nós faremos a leitura de 2 Coríntios no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo ele fala da preocupação que ele tem com a fidelidade dos coríntios e também ele fala do orgulho dos seus sofrimentos. Vamos a essa leitura que se encontra aqui em 1 Coríntios no capítulo 11, diz assim, 1 Coríntios 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é o zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é assim que, como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente dos que acolhem um evangelho pouco inferior a esses superapóstolos, todavia, o evangelho, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustentos, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade e não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo isso para não ser peso a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a palavra da verdade de Cristo está em mim, ninguém da região da Caia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que amo. E eu continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar,
pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O fim deles será que suas ações merecem. Façam questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me considerem, recebam-me como recebiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. A ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de um meu modo humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam com boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhe fere a face. Para minha vergonha, eu admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. Mas são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Eles são servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. E ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostrem a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Arestas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha foi baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Vamos agora ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel hoje, nós iremos fazer a leitura do profeta Ezequiel no capítulo 25. Aqui no capítulo 25, são profecias que Deus dá para o profeta Ezequiel, para ele profetizar contra Amon, profetizar contra o povo de Moabe, profetizar contra Edom, profetizar também contra a Filistia. Vamos a essa leitura aqui em Ezequiel 25. Diz assim: esta é a palavra do Senhor, veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonistas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês exclamaram: quando meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um lugar de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano, o Senhor. Diz que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel. Por essa razão, estenderei meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. E eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram: vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão, abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gessemote, Baal, Meon e Kiriataim, que são as glórias dessa terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano, o Senhor, estenderei o braço contra Edom e matarei os homens e os animais, e os arrastarei, e desde Temã até Dedã eles cairão à espada, e eu vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e com a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança,
Palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que a Filistia agiu por vingança e com maldade no coração e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Vamos à última leitura de hoje? A última leitura de hoje nós iniciaremos o terceiro livro dentro do Salmo, que é Salmo 73. Esse salmo de cântico é um salmo composto pela família de Asaf. Vamos a essa leitura? Um salmo composto pela família de Asaf, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do íntimo brota a maldade e da mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão, com a sua boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, e certamente me foi útil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Quando tentei estender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pôs em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando se levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me dirige com os teus conselhos e depois me recebas com honra. A quem tens no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas, para mim, bom é estar perto de ti, de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Grato por você estar na minha companhia durante esses 265 dias. Faltam 100 dias. Não se esqueça, estamos chegando perto. Esses 100 dias, se Deus nos permitir, passarão, mas nós permaneceremos fiéis no nosso propósito, se assim Deus nos ajudar, para lermos a Bíblia toda em um ano. Grato pela tua companhia, se Deus nos der força, voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica.